Shinobu acabou virando uma Hashira excepcional, mas com um único objetivo, matar Doma, o Lua Superior 2. Mas infelizmente ela acabou morrendo. Sua vida toda devotada a isso, Kanao já sabia o que aconteceria. E mesmo assim ela se vê diante de Doma junto com Inosuke para poder contra-atacar. Que saiba que essa luta tem muitas reviravoltas, porque também mexe com o lado emocional do próprio Inosuke. Então fica até o final e já deixa aquele like, porque esse vídeo está muito bem produzido. Já vamos dizendo que o Inosuke ele cresceu nas montanhas, ele aprendeu a se desenvolver e se tornar forte lá, porque ele não teve uma mãe para acolhê-lo, mas você vai entender o motivo disso. Só que o Doma, ele é o Lua Superior 2, o segundo mais forte entre todos os Luas superiores, estando apenas abaixo de Kokushibo e Muzan. Esta batalha é completaça, pessoal, porque ela vem diretamente da continuação do Castelo Infinito. Então vamos lá para a narração? O Doma diz o quê? O Akaza morreu? Eu acabei sentindo uma sensação estranha agora há pouco, mas deve ter sido a minha imaginação. Parecia que ele tinha se tornado uma criatura diferente. Mas bom, ele está morto, então eu nunca vou saber. Sim, Doma diz o seguinte: então, onde eu estava mesmo? Ah, é mesmo, eu perguntei o seu nome. Kanao já estava um pouco ferida pelos ataques de Doma. Ela responde: meu nome é Tsuyori Kanao, a irmã mais nova de Kochou Kanai e Kochou Shinobu. Doma então fala: ah, sério? Mas julgando pelas características da carne, vocês não têm uma relação de sangue. Bem, tanto faz. A maioria das garotas jovens são deliciosas mesmo. Essa fala foi meio risoca, viu? Mas bem, falando em garotas, o Akaza Dono perder foi inevitável. Afinal, ele nunca nem sequer comeu nenhuma mulher. Eu disse a ele que mulheres têm mais nutrientes porque podem carregar filhos na barriga. Então você ficaria forte mais rápido se comesse muitas mulheres. Mas o Akaza não apenas se recusou a comê-las, mas também a matá-las. No fim, o nosso senhor permitiu, mas eu não diria que foi justo. Até porque o Akaza recebeu um tratamento especial e pôde viver. Mas agora ele está morto, mostrando o rosto delicado de Doma, que até parece que ele tem algum arrependimento. Com um choro ele fala: que triste, ele era o meu melhor amigo, mas... Doma então começa a fazer barulhos de que está chorando. Mas Kanao fala para ele que já chega, pode parar de mentir agora. Doma, surpreso, pergunta o quê? Kanao no entanto responde: eu sei que todas as palavras que saem da sua boca não são nada além de conversa fiada. Você não está triste, não é? Nem mesmo um pouquinho. A cor do seu rosto não mudou nada. Seu melhor amigo morreu, mas o sangue não se esvaiu do seu rosto. E suas bochechas não estão vermelhas de raiva. Doma fala que é porque ele é um demônio, e os olhos de um demônio estão sempre úmidos, por isso não piscam, mas o sangue circula pelo corpo da mesma forma que o de um humano, então a cor do rosto muda. Kanao ignora totalmente o que o Doma fala e diz: quando a Kanae-san estava morrendo, ela disse que sentia pena de você. Até porque, Doma, você não sente nada, sente? Todas as pessoas que nascem nesse mundo podem sentir alegria, tristeza, raiva e outras emoções que as fazem tremer, mas você não consegue entender esses sentimentos, não é? Você é um cara esperto, então encobriu isso com mentiras. Você finge estar feliz ou estar triste, tudo para esconder o fato de que não consegue sentir nada. Você nunca sentiu felicidade, satisfação, dor ou amargura. Na verdade, você não passa de uma casca vazia. É uma piada ridícula, porque você sequer nasceu. Doma, depois de ouvir todos esses absurdos, ele responde à altura: em todo esse tempo, eu conversei com muitas garotas, mas essa é a primeira vez que falo com uma maldosa como você. Por que você diz coisas tão cruéis? Kanao olha arrogantemente para Doma e fala: você não entendeu? Eu te odeio. Eu quero cortar a sua cabeça e te mandar para o inferno agora mesmo. E deixe-me reformular o que eu disse antes. Você não parece muito esperto, não é? Você me enoja, então é melhor morrer rápido. Afinal, a sua vida não tem sentido nem significado. Questão de segundos, o Doma aparece atrás de Kanao, mas Kanao consegue desviar do ataque de Doma, se virando contra ele e dando um contra-ataque em seu estômago. Doma rebate com seu par de leques, jogando gelo pra tudo quanto é lado, mas Kanao desvia-se e posiciona novamente, mas o Doma está com as tripas todas de fora. Dizem seus pensamentos: ela está reagindo com mais rapidez, ela está começando a se adaptar aos meus movimentos e estilo de luta, e que Kanao não está inalando o pó de gelo que está sendo espalhado pelos meus leques. E mesmo que aquele sinal de mão dissesse não respire, é muito
muito difícil evitar respirar enquanto luta. Afinal, essa garota pode ser até mesmo mais poderosa que a pilar que acabei de comer. Kanao começa a pensar, os arrepios não param. Se eu não colocar força até na ponta dos dedos, meu corpo vai começar a tremer. Que comparado a esse cara, todos os demônios que eu derrotei eram como bebês. Só estou conseguindo ficar em pé por causa dessa fúria feroz. É tão forte que parece que está queimando o meu corpo. A parte de trás da minha garganta está fervendo. É tão desconfortável que quero gritar. Sinto que meu corpo vai desabar se eu não liberar isso. Me sinto atordoada pela primeira vez na minha vida. Isso está além da raiva e ódio. É ódio isso. Até porque eu te odeio. Como você se atreve a matar a minha família? Para não perder tempo mais, Kanao parte para cima de Doma com seu Hana no Kyokyu, Go no Kata, Ada no Shakoyaku. E o Doma ele começa a ser debochado. 7, 8, 9 ataques diretos? Que legal, eles são tão bonitos. Agora é minha vez. Ekijutsu, Kareso no Shizuri. Kanao desvia desses ataques com sua segunda forma, Mikage Ume. Assim Doma acaba entendendo, dizendo que são os olhos dela. Ela tem olhos especiais. Ela aguentou os meus ataques bloqueando os golpes com dificuldade. Meus ombros, olhar, dedos, cotovelos e joelhos, ela olhou com cuidado para eles e previu meus movimentos, olhando para os meus gestos. Ela não é só esperta, também não é uma espadachim comum. Então vamos arrancar esses olhos. Mas Kanao consegue novamente se desviar dos ataques de Doma, sim usando sua sexta forma, Roku no Kata, Uzumomo. Doma fala que ela tem um corpo muito bem treinado e é como se fosse uma mola, assim usando seu Kekijutsu Itegumori. Esse ataque, mesmo com o Kanao desviando, ela sente algo, afirmando que esse ataque foi muito perto e ela teve que fechar os olhos, ou eles teriam congelado. Doma então diz, espere, Kekijutsu Tsururengi. E Kanao novamente consegue lidar com esses ataques. Caindo no lago, Kanao está pronta para o próximo ataque, mas o Doma lhe fala o seguinte, aqui vai o próximo. Anretsu no Shirahime. Eram estátuas de gelo que com seus sopros congelavam tudo ao redor. Kanao novamente consegue desviar e diz o seguinte, esse ataque teve um alcance bem grande, não consigo chegar perto. Mas sem ela perceber, teve um outro ataque em cima, foi o Zare Tsurara. E a bichinha é braba, viu? Ela desvia novamente, mas claro, com muita dificuldade. Doma, como sempre debochado, diz, ei você, está indo cada vez mais longe, você tem que chegar mais perto, ou não vai conseguir cortar a minha cabeça. Assim, Doma acaba desaparecendo e a Kanao fica desesperada falando, ele conseguir terminar sua linha de pensamento, o Doma rouba sua espada. Com um olhar frustrante, Doma olha para ela e diz, viu? Você não estava segurando firme, então eu peguei. Mas muito bem, eu vou colocar aqui. E é até bom você vir pegar ela rápido. Doma usa o seu ataque, Kekijutsu Shirirenge. Kanao se pergunta, isso são várias lâminas? Ou alguma técnica demoníaca de gelo? Olhe com mais atenção, olhe e decida. Olhe através de tudo isso, o mais preciso que puder. Eu tenho que determinar os mínimos lugares, onde o dano pode ser mínimo. Mas algo em cima começa a se quebrar. E finalmente chega o Inosuke, dizendo, Oha! O Inosuke-sama desceu dos céus. Kanao e Doma ficam muito surpreendidos com a chegada desse cara meio estranho. Mas sem hesitar, o Inosuke já usa Kedamono no Kokyu, Go no Kiba, Kurui Zaki. E fala, hahaha, na mosca, as direções do corvo estavam certas. Vamos lutar agora? Inosuke começa a olhar para o Doma e fala, 2. Você é o Lua Superior 2. A sua identidade foi revelada. Agora eu sei que você é o segundo do topo. Hahaha. Se eu derrotar você, vou me tornar um pilar. Doma fala o seguinte, não é como se eu estivesse escondendo o fato de que sou a Lua Superior 2. Um garoto interessante apareceu. Até que o Doma pergunta, quando eu me tornar um pilar, vou ser chamado de Pilar da Besta. Qual que você acha melhor? A Kanao bem quieta não consegue falar diretamente com o Inosuke.
Inosuke. Mas Inosuke pergunta, você está toda machucada, o que aconteceu? Se você se ferir, você sabe, né? A Shinobu vai ficar furiosa. Ela fica bem furiosa. Até que Kanao olha para o Inosuke com um olhar de frustração e tristeza, sem saber o que dizer. Mas Inosuke logo entende. Ela morreu. A Shinobu? Mas o Doma responde, é claro que não. Ela não está morta. Ela vai viver dentro de mim para sempre. É assim que todos que como são salvos. Eles não sentem mais dor. Eles não sofrem mais. Eles se tornam parte de mim e encontram a felicidade. Inosuke só fica com essa cara de panguando mesmo e começa a lembrar da Shinobu, dela dizendo para ele, eu dei pontos na sua ferida, não toque nela e não tire os pontos por conta própria. Isso é uma promessa. Dando um sorriso muito bonito para o Inosuke. Voltando para o momento presente, Inosuke só olha para o Doma e diz, eu vou deixar você em pedaços, seu verme. Partindo para cima de Doma sem pensar duas vezes, e a Kanao grita, não inale o ar frio que ele espalha com os leques. Mas o Inosuke, poucas ideias, já chega no Doma e ativa o seu Kedamono no Kokyu, Shinokiba, Kiriko Mazaki. O Doma, haha, que técnica bagunçada, você está fazendo ela funcionar de alguma forma com essa lâmina lascada e habilidades estranhas de manejo de espada. Muito interessante, e coloca o leque diante do pescoço do Inosuke. Mas o Inosuke, ele desvia com sua cabeça, coloca o pé no leque do Doma e dá um chutaço pra cima. Assim, ele consegue contra-atacar. Doma diz, uau, que flexível, incrível. E essa cabeça é uma máscara, certo? Você é... Só que o Inosuke ignora totalmente o que o Doma estava falando, pega a espada da Kanao e devolve para ela. E fala, isso é seu? Ela, sim. Então nunca mais solte isso. O Doma aparece e diz, nossa, você é rápido, eu nem notei. E mais uma vez, usa o seu ataque de gelo contra o Doma. Mas o Inosuke, ele dá um chutaço na barriga do Doma. O Doma tenta atacar o leque na perna do Inosuke, mas ele tira na hora, deixando um embate entre os dois. O Doma elogia, falando que ele é bom. Mas o Inosuke tá levantando a espada e o Doma já começa a se perguntar nos seus pensamentos. O que? Ele está levantando a espada? Mas eu estou fora de alcance, certo? Ele está muito longe. Mas o Inosuke, ele não joga a espada. Pelo que parece, ele só cortou o ar. E o Doma, viu? Você não consegue me alcançar. Mas não teve nem tempo de dizer as últimas palavras, porque foi cortado ao meio os olhos do Doma. E o Inosuke tá com o braço todo estranho. E o Doma se pergunta, como assim? Aquele golpe me atingiu? Até que a gente entende a técnica do Inosuke. Ele não acerta o ar. Na realidade, ele usou o Kedamono no Kokyu, Kunokiba, Shin Une Rizaki. Esta técnica faz com que o braço dele se estenda mais para frente. Kanao começa a pensar o que? Ele deslocou todas as juntas do braço? Mas qual é o plano agora? E o Inosuke volta com o braço ao normal do nada. E diz, droga, a precisão da minha técnica nova ainda não é boa. Eu estava mirando no pescoço, mas errei. A Kanao, que não pode ser. O Doma, no entanto, começa a dar risada, falando, haha, então é assim que você desloca juntas? Isso não dói? E sim, tudo sobre você é muito bagunçado. Eu vivi uma vida bem longa, mas eu nunca vi alguém como você antes. E o Inosuke só respira e solta o arzão dele de javali. E diz, bem, é claro que você não viu. Comparado com a ralé, eu, Inosuke-sama, sou completamente diferente. Mas enquanto ele falava isso, a sua máscara saiu, porque o Doma, ele pegou ela. Observando bem a máscara, o Doma fala, essa pele de javali é bem velha. Como você fez os olhos? O Inosuke fica nervoso e fala, desgraçado, devolva agora. E o Doma, eu acho que eu me lembro do seu rosto. Será que já nos encontramos antes? Mas o Inosuke, ele fala, eu não lembro de já ter encontrado um verme como você. Não toque no meu pelo com essas mãos nojentas. Imagine quanto tempo tá sem lavar essa cara de javali. O Doma, não, já nos encontramos. Eu te conheço.
O Inosuke, eu tô dizendo que não, seu verme. Mostra um pensamento. Quem eu já encontrei uma vez foi a Shinobu. Shinobu, sinto que a já encontrei antes. Eu queria perguntar a ela da próxima vez que nos encontrássemos. A canal, Inosuke, se acalma. Ele só está falando coisas sem sentido. E o Doma, sem sentido? Ah, isso magoa. Meu mérito é ser sério. E eu tenho uma boa memória. Eu lembro muito bem da época em que eu era humano. Doma, pra tentar lembrar de algo, ele coloca o seu dedo dentro de seu próprio cérebro. O Inosuke, o que você tá fazendo, mano? Que nojento. Até que o Doma começa a se lembrar, dizendo, é isso? Foi só há 15 anos? Bem recente. Uma garota com uns 17 ou 18 anos veio até mim. Ela carregava um bebê. Ela disse que o marido batia nela todos os dias e que a sogra também a maltratava todos os dias. Eu criei o culto do paraíso eterno para proteger pessoas como ela. Ela não tinha pais ou irmãos e não tinha ninguém de quem pudesse depender ou lugar para ir. Quando a conheci, o rosto estava tão inchado que eu não conseguia distinguir a forma dele. Foi uma coisa horrível. E ela ficou cega de um olho por causa das surras do marido, mas o rosto dela voltou ao normal depois do tratamento. Ela era bonita, então me marcou. Ela tinha o rosto igual o seu. Aposto que era sua mãe, mas o dela era mais delicado e macio. Sim, não há dúvidas. O Inosuke, ele refuta. Eu não tenho mãe, eu fui criado pelos javalis. Ela não tem nada a ver comigo. O Doma então fala, então o javali deu a luz a você? Você é humano, então uma humana deve ter dado a luz a você. Inosuke fica muito nervoso e fala para ele calar a boca, seu lixo. E usa o que da Mono no Kokyu, Roku no Kiba. A canal grita pelo nome de Inosuke e o Doma, ele repete, ei, ouça até o fim, esse encontro é como um milagre, e corta o peito do Inosuke. Tenta acertar uma última vez, mas o Inosuke cai no lago porque é protegido pela canal. E nesse exato momento, a canal pergunta, Inosuke, você está bem? Por favor, se acalme. E o Doma continua com suas provocações, até porque ele só serve para isso. Então, sobre a sua mãe, eu não tinha intenção de comê-la. Ter alguém bonita perto de você é bom, sabe? Mas ela não era muito inteligente, era uma pena, mas era bonita e cantava bem. Ela costumava te carregar e cantar bastante, mas ao invés de cantigas de ninar, ela cantava sobre promessas, o juramento do dedinho. Isso já desperta algo no Inosuke. E ela sempre cantava isso para você, não é, Inosuke? Assim o Inosuke começa a lembrar da música do juramento do dedinho. Eu vou te proteger, eu prometo, até você crescer. A sua mãe vai cuidar de você sozinha. Eram essas palavras que a mãe de Inosuke dizia para ele quando ele era um bebê e ele lembrava disso. E ela falava, desculpe, Inosuke, você deve estar se sentindo sozinho, mas a sua mãe está fazendo o melhor para proteger você. Inosuke, eu vou te proteger, mesmo que isso custe a minha vida. O Doma continua, e toda vez que ela cantava essa música, a letra era diferente, e a música acabou se tornando uma cantiga sobre Tanuki ou algo assim. Fofo, né? Inosuke, neste exato momento, começa a lembrar da Shinobu, porque ele achava que esse juramento do dedinho era uma cantiga que a Shinobu cantava para ele. Ele achava que era ela. Doma continua a história, falando que não planejava comê-la viva, até que morresse, mas sua mãe, Kotoha, era perspicaz. Apesar de ser idiota, ela descobriu que eu estava comendo meus seguidores, e apesar das minhas explicações, ela não conseguiu entender a minha benevolência. Era insulto atrás de insulto. Ela disse que eu só espalhava mentiras, então ela fugiu do meu templo e correu. Enquanto a mãe de Inosuke corria, ela falava, me desculpe, meu filho, desculpe, a sua mamãe é tão idiota, eu sempre cometo erros, eu sempre escolho o caminho errado, desculpe, eu sou a sua mãe, preciso cuidar bem de você, mas, eu não sei, o caminho eu me perdi, onde é a vila, o que eu faço, me desculpe. Então ela se vê sem saída, falando para si mesma, não tenho para onde correr, nós dois vamos ser mortos, mas ao menos o Inosuke pode, desculpe, Inosuke.
me desculpe. Doma acaba chegando perto dela e a mata, mas ela joga o Inosuke no lago. E o Doma diz: não tem como esse menino ter sobrevivido. Você foi tão idiota até o fim. E pensar que ele morreu porque a mãe o jogou do penhasco, que triste. Mostrando o bebê Inosuke caindo é muito bonito de se olhar, porque ele consegue sim sobreviver. Mas o Inosuke começa a ter um ataque de fúria. Ele começa a pensar: ele matou a minha mãe. Doma de novo provoca: então eu a comi inteira. Se ela fosse para casa, seria espancada pelo marido. Se ela ficasse sozinha, teria acabado morta junto com você porque ela era patética. Kotoha era tão miserável. Será que algum dia ela foi feliz? A existência dela era sem sentido. Kanao grita para o Doma parar com isso, chamando ele de imbecil, mas o Inosuke, ele tá tremendo de raiva e tá lembrando das coisas que é dito pela sua mãe. Você é tão fofo, Inosuke. Essas mãozinhas. Você é tão quentinho, meu tesouro. Fico feliz que possa estar com você. Assim, Inosuke se levanta e diz: é mesmo um milagre encontrar você aqui. O demônio que matou a minha mãe e meus amigos está diante dos meus olhos. Me permita agradecer por fazer eu me lembrar, mas agora eu não vou só cortar a sua cabeça, eu vou te mandar para o inferno. O Doma então rebate: para alguém que diz ter sido criado por javalis, você fala bem, mas parece que você aprendeu coisas erradas. Agora, pessoal, lá vem ele falando sobre religião. Ele fala que não existe céu ou inferno nesse mundo. Essas coisas não existem. São apenas fantasias humanas, contos de fadas. E sabe como eu sei disso? Na realidade, humanos que vivem vidas virtuosas e decentes sofrem com tragédias irracionais, enquanto as pessoas ruins fazem o que querem. Elas se divertem e vivem a vida ao máximo. A ideia de punição divina é uma piada. Pessoas ruins indo para o inferno depois de morrerem? Se os humanos não pensassem assim, as pessoas fracas de espírito não conseguiriam seguir em frente, não é? E eu acredito que os humanos são mesmo patéticos. Inosuke levanta com alto escalão e diz: se o inferno não existe, eu vou criar um para você. Então cala a boca de uma vez. Não fale da minha mãe como se ela fosse infeliz, seu desgraçado. E o próprio Doma ativa o seu Itegumori. O Inosuke Kedamono no Kokyu Ju no Kiba Enten Senga, que foi um ataque de presa giratória. Doma fala assim: legal, bem interessante. Se eu pudesse, ficava brincando assim com você até entediar. Mas a Kanao aparece atrás do Doma. Ele fala opa, e ela ativa o seu Hana no Kokyu. Só que Doma, com o seu leque, desvia desse ataque jogando o Kanao no lago. Doma, no entanto, pula para o alto e o próprio Inosuke diz para ele descer dali rapidamente. Você está com medo por acaso? Lua Superior 2 fala que desculpe, o Akaza Dono foi derrotado, então eu não tenho mais tempo, mas você pode brincar com essa criança, Keshou no Miko, jogando um boneco de gelo. E a própria Kanao fala: um boneco de gelo? Mas que? Sim, esse boneco cai no chão. E neste exato momento, o Inosuke fala: ué, hahaha, qual é dessa coisinha? E esse boneco usa o mesmo ataque do próprio Doma, Kekijutsu, Shirirenge. A Kanao e o Inosuke tentam defender, mas percebem que tá com o mesmo nível de poder. O Doma então fala: as técnicas dessa criança são tão poderosas quanto as minhas. Vou deixar o resto com ele. O Inosuke diz: droga, não fuja. Até que a Kanao grita o nome do Inosuke e fala: Inosuke. Diante desses bonecos, vários ataques são desferidos e o Inosuke tenta defender. E ele grita: droga, saia da minha frente. E o Doma começa a pensar: ele também não está inalando a minha técnica demoníaca de sangue. Por que será? O clone usa outra técnica, Kanretsu no Shira Hime. E no caso é aquela técnica, pessoal, que começa a assoprar gelo. E o Inosuke: mas que diabos é isso? Você tá de brincadeira? Você vai congelar tudo agora? Ah, dá um tempo. Então o Doma entende porque o fato do Inosuke não inalar nada é porque os sentidos dele são afiados e ele sentiu imediatamente um friozinho no ar. Legal,
nunca conheci um espadachim assim. Vou me lembrar disso. Informações podem ser úteis. Vou fazer eles me mostrarem todas as técnicas que possuem, então na próxima batalha posso usar isso para matá-los. Enquanto isso, os bonecos de gelo estão todos potentes e a Kanao não está conseguindo lidar. Ela fala que essas coisas estão nos atrasando e ele vai escapar, que é o Doma. A Kanao diz que temos que aguentar só mais um pouco, nós temos que manter esse cara aqui de alguma forma, só mais um pouquinho. No momento você não entende o porquê, mas o Doma ele fala o seguinte: já sei, vou criar mais 5 desses, talvez assim seja mais rápido derrotar os caçadores de demônios que entraram na fortaleza. Então muito bem, vamos lá, se eu brincar demais, ele vai brigar comigo. Eu acho que é o Muzan, não é verdade? Ativando o seu Kekijutsu, Fuyu Zare Tsurara, vários espinhos de gelo sendo jogados. E o Inosuke, droga, como isso é possível? Estamos perdendo para coisas que nem são o demônio real. Não consigo me aproximar, se eu não agir rápido, ele vai escapar. Mas um golpe desses clones atingem o Inosuke, e foi no seu braço direito e no esquerdo. A Kanao grita: Inosuke, não entre em pânico, se acalme, só mais um pouco, aguente só mais um pouco. O Doma se pergunta: como assim, só mais um pouco? Tanto faz, as crianças divinas vão registrar tudo o que acontecer na batalha. Mas é nesse momento que tudo acontece. Quando o Doma abre a porta, ele começa a se desintegrar. Com o olho até caído, ele fala: "Quê? O que aconteceu?" E a Kanao: Sim. O Doma: por acaso meu rosto está derretendo? Perdendo forças e caindo no chão. E uma imagem aterrorizante da Shinobu aparece na mente de Doma. Agora vamos entender o que realmente aconteceu. A Shinobu já conversou isso com a Kanao. Ela diz para ela que se ela encontrar a Lua Superior 2 que matou a nossa irmã e você estiver comigo, Kanao, então a minha primeira condição é: eu tenho que ser comida pelo demônio e então morrer. A Kanao: mas por que? Se nós lutarmos juntas, tenho certeza que nós vamos vencer. A Shinobu fala: esqueça esses pensamentos ingênuos agora mesmo. Uma Lua Superior é tão forte quanto 3 pilares, no mínimo. Mas segundo as informações da nossa irmã, essa segunda Lua Superior é bem gulosa e tem uma estranha obsessão em comer mulheres. Então ele com certeza vai comer um pilar com ótimas capacidades físicas e que tem um corpo em excelentes condições, especialmente se for uma mulher. A Kanao fica assustada e fala: não. Assim descobrimos a verdade, pessoal. A Shinobu, no momento, ela fala que o corpo dela está cheio de veneno da flor glicina em alta concentração. Está no meu sangue, nos meus órgãos e até nas minhas unhas. Kanao tenta se oferecer para também pegar esse veneno ou algo do tipo, mas a Shinobu fala que é impossível. Primeiro que não temos tempo. Eu levei mais de 1 ano para chegar a esse estado. Eu tive que tomar regularmente o veneno de glicina. Além disso, eu sou a primeira cobaia. Eu não faço ideia de que efeitos colaterais isso vai ter no futuro. E eu nem sei se vai afetar uma Lua Superior ou o próprio Muzan Michael Jackson. E no momento, eu tenho cerca de 50 milímetros desse veneno na minha espada. Mas, se um demônio me comer, então ele vai consumir todo o peso do meu corpo, 37 quilos de puro veneno. Isso é mais ou menos 70 vezes a quantidade letal. Por esse motivo que o Doma está assim, perdendo até mesmo seus braços, caindo no chão e se perguntando: até mesmo os meus ossos estão derretendo. Isso é veneno? É daquela garota, mas eu nem senti que tinha veneno circulando pelo meu corpo. Se regenere, se cure, mas não está se curando. Até que os clones de gelo, eles são
serão desfeitos neste exato instante. O Inosuke, o que? Eles sumiram? Uma armadilha? É algum tipo de armadilha? Kanao fala que não. O veneno da mestre está começando a fazer efeito. Inosuke, mire imediatamente na cabeça. Vamos encurralar ele. Mostrando mais um pouco do passado, a Shinobu fala que mesmo com todo esse veneno, não há garantias de que vai ser suficiente para matar uma lua superior. Ao menos, Oyakata-sama disse que era impossível. É por isso que, para aumentar as minhas chances de conseguir vingança, ele me encorajou a fazer uma pesquisa colaborativa com um demônio. Mesmo que hipoteticamente o veneno comece a funcionar, você não pode baixar a guarda. A única forma de matar ele com certeza é cortar a cabeça. Eu vou enfraquecer o demônio, então dê o golpe final e corte a cabeça dele. Kanao. A Kanao, entendo, vai dar tudo certo, não se preocupe, com certeza vou cortar, eu vou conseguir. Eu não vou deixar o sacrifício da Shinobu Nesan ser em vão. O Doma começa a se levantar, então o próprio Inosuke chega perto junto com a Kanao e fala: morra, desgraça. Mas o Doma, mesmo enfraquecido, o cara é tão poderoso que ele ainda consegue usar um Kekijutsu, Muryou Suiren Bosatsu, que é meio que se fosse um Buda, eu não sei dizer ao certo, mas é algo a ver com religião, como se fosse o paraíso eterno. Os dois ficam completamente assustados, porque essa santa de gelo que apareceu começa a quebrar até mesmo a ponte da frente, deixando os dois jogados e encurralados. Mas uma técnica poderosa nesse ponto da batalha, ela está surpresa que ele ainda tem toda essa força, e se recuarmos para fora do alcance do ar congelado, nós vamos dar tempo para ele se recuperar, mas se respirarmos, não vamos conseguir lutar. A Shinobu Nesan usou seus últimos momentos para me avisar: não, olhe mais de perto, olhe a técnica dele, está mal feita, a precisão dele claramente diminuiu. Essa foi uma cartada desesperada, um último ataque, é hora de eu usar aquilo. Sim, pessoal, a Kanao ela tem uma técnica secreta, e a Shinobu ela avisava para a Kanao: se você usar essa técnica, você vai ficar permanentemente cega. Os olhos são muito delicados, os nervos e os vasos sanguíneos são muito finos. É muito perigoso colocar esse fardo sobre eles. Mas a Kanao começa a se perguntar: por que você disse aquilo para mim naquela época? Você estava se preparando para sacrificar a sua própria vida. Então por que você se preocuparia com a minha visão? Que pessoa gentil, que pessoa honrosa. A Kanao diz que ela queria muito protegê-la e que daria a vida por ela. E eu queria que fôssemos juntas para casa. Até que Kanao ativa a técnica Hana no Kokyu, Tsui no Kata, Higan Shugan. Neste exato instante você já começa a perceber que aquela santa que estava atacando, ela está atacando lentamente, porque Kanao está conseguindo ver tudo lentamente com o poder dos seus olhos. E ela fala: se eu forçar minha visão cinética ao limite, consigo ver os movimentos ao meu redor muito devagar. A pressão dos meus olhos faz com que sangrem e fiquem vermelhos. Com uma extrema facilidade ela corta, mas ela corta com vontade esse demônio de gelo. Esse demônio de gelo é cortado e ela chega perto do Doma, tentando acertar com uma única espadada, mas o demônio de gelo atrás dela começa a incinerar gelo, onde ela fica completamente congelada. Mas ela começa a pensar: vai, mata ele, não tem como eu não conseguir cortar esse pescoço em decomposição. Ah, meus braços estão congelando. Aí chega o Inosuke e diz: ah, Kedamono no Kokyu, tive uma ideia. Nagesaki. O próprio Inosuke, ele joga as suas duas espadas para empurrar a espada da Kanao, e as espadas estão empurrando para cortar o pescoço do Doma. E finalmente o Doma é derrotado com uma técnica do Inosuke que ele improvisou no final.
Essa batalha só foi concluída por conta da Shinobu. Mesmo morta, a bichinha ainda tá fazendo dificuldade contra os Luas superiores. E eu queria dar meu ponto de vista sobre o Doma, em questão da religiosidade. Você já percebeu que ele ainda apoia esse paraíso eterno que deram para ele como se ele fosse um deus? Mas ao mesmo tempo ele fala que não existe céu ou inferno. Na realidade, é muito contraditório a vida do Doma, porque ao mesmo tempo que ele é mostrado como um certo ateu, na real ele acredita sim em uma entidade. Só que a entidade que ele acredita é nele próprio, porque se foi criado uma religião pelos homens, que é o cristianismo ou algo do tipo, que é o ponto de vista dele, claro que eu não acredito nessa forma porque eu acredito em Deus, mas foi criado também pelos seus próprios pais, a vida dele, o mundo dele, como se ele fosse um deus, porque ele nasceu como uma pessoa especial ao ponto da visão dos seus pais. Então, por mais que ele seja ateu, ao mesmo tempo ele é religioso. Mas por que disso? Porque ele acredita na própria religião dele, de que ele é um deus e que a religião dele é baseado na morte. Se você mata uma pessoa, se ele mata uma pessoa, ele está sim libertando essa pessoa da dor. Só que, claro, eu queria falar um pouco com vocês sobre uma coisa. Quanto tempo você acha que eu demorei para fazer esse vídeo? Você acha que foi uma semana? Você acha que foi 2 semanas? Ainda mais mangá que eu nunca tinha feito na minha vida inteira. Quanto tempo você acha que eu demorei para fazer um vídeo de mangá? Que toda hora tem uma animação rolando ali pra mim poder diversificar com um personagem entre outro. E além de narrar, que eu fiz a narração de 30 e poucos minutos. Mano, eu demorei literalmente... Ó, meu olho, olha meu olho. É que eu arrepiei agora o cabelo. Mas eu tô literalmente, praticamente quase sem tomar banho por conta disso. Eu não comi nada hoje pra fazer essa narração, pra fazer essa edição dinâmica pra vocês. Então, cara, o seu like, ele é de extrema importância aqui pro canal. Eu não tô tentando me vitimizar nem nada do tipo, mas é a primeira vez que eu trago mangá aqui no canal, então foi uma experiência fora de sério. Um anime eu consigo fazer rápido, agora o mangá é completamente diferente. Eu demoro muito tempo, até porque meu celular é bem podre, sabe? Meu celular é bem bosta, bem porcaria. Então, Deus abençoe vocês e até ao próximo vídeo, tá? Muito obrigado.